Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais um programa coletivo, o seu programa de entrevistas da TV Unifev. Eu agradeço o meu companheiro Edivandro Ferreira aqui comigo. Bem-vindo. Muito obrigado, Flávia. Obrigada. Mais uma edição. E hoje a nossa convidada é muito especial, sempre bem-vinda aqui com a gente, Márcia Gianotti, presidente da APAE de Votuporanga, que já tem mais de 5 décadas, mais de 50 anos. Seja bem-vinda, Márcia. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. A APAE que está fazendo quase 53, né? Outubro agora já completa 53 anos, né, Márcia? Exato, 53 anos de funcionamento. Funcionamento levando qualidade de vida, igualdade, mudando vidas, a gente pode dizer assim. Márcia, vamos começar falando um pouquinho, né, sobre esses 52, quase 53 anos. Como que começou a APAE aqui em Votuporanga e o quanto ela cresceu, eu imagino que muito, né, nesses 52 anos? Sim, sem dúvida. A APAE de Votuporanga nasceu do mesmo modo que todas as outras. Um grupo de mães que não tinham onde colocar os seus filhos, né? Eles não se adaptavam nas escolas e não tinham atendimento especializado de modo algum há 50 e poucos anos. E então elas se uniram aqui em Votuporanga, duas pioneiras que eu me lembro muito bem o nome, a dona Odete Tonini, a dona Nirvana Ferreira, e elas se uniram e começaram a procurar outras mães e começou-se a funcionar com elas e mais uma professora num prédio na rua Pernambuco, bem ali meio por centro da cidade. E aí foi crescendo, outras mães vieram mães que mudaram de municípios aqui perto para Votuporanga, para poder, que ouviram falar, né, que tinha uma escola em Votuporanga, um lugar que estava atendendo. Então a APAE começou desse modo como todas as outras. Muita gente pensa, né, que a APAE, né, o atendimento da APAE é só para aqueles com a síndrome de Down, mas é muito mais do que isso, né, Márcia? Sim, sem dúvida. A APAE, num primeiro momento, realmente ela foi criada por a maioria das famílias tinham os filhos Down, né? Então, hoje, por exemplo, eu tenho muito menos Down do que outras síndromes. Por exemplo, na APAE hoje tem menos Down do que autistas, né? Mas há as APAEs, as instituições especializadas em atendimento de, tanto que já falo, deficiências múltiplas, né? Então, nós temos inúmeras síndromes lá, acho que mais de 30 síndromes atendidas na APAE de Votuporanga. Tem outras APAEs que podem atender mais. Entre elas, o Down e o autismo ainda prevalecem, mas temos muitas outras síndromes que nós atendemos, todos com deficiência intelectual. Uma confusão que muitas pessoas fazem, às vezes chegam famílias nos procurando para que a gente atenda o deficiente, mas o deficiente físico, auditivo ou visual, né? Assim, não são casos para APAEs. Nós atendemos, em primeiro lugar, tem que ter a deficiência intelectual. Ela sempre pode ser associada a outras. Nós temos deficiente intelectual e físico, deficiente intelectual e surdo, deficiente intelectual, né, e cego, com a visão muito dificultada. E, às vezes, a gente até tem os deficientes que têm, por exemplo, é comum agora a criança ou a pessoa ter a síndrome de Down e o autismo associado. Pode ter uma então, a gente tem isso, por isso que a gente fala, né, deficiências intelectuais e múltiplas. Perfeito. E, Márcia, quantos atendidos hoje e quais são as atividades desenvolvidas na APAE? Hoje nós contamos com 181 atendidos, de todas as idades. A APAE de Votuporanga não limita a idade. Então, a gente pega desde pequenininho, se a gente tiver como cuidar, e ele permanece até quantos anos ele conseguir ou a família permitir. Então, o mais velho nosso lá tem 82 anos, que é o Tunico. E acho que a mais novinha agora tem 2 aninhos e pouco. Então, nós temos atividades para todas as necessidades deles, né? Tudo que é possível realizar dentro da APAE com eles, a gente tem feito. Então, a APAE é uma instituição, né, filantrópica de assistência social, mantenedora de uma escola, né? Então, lá nós proporcionamos para eles todo o trabalho, todo o serviço de assistência social para aqueles que estão em idade escolar, têm as condições necessárias ao serviço da educação. Nós também temos uma parte da saúde sendo realizada lá dentro. Nós temos fonoaudiólogos, psicólogos, fisioterapeutas,
psicopedagogas, então aquele trabalho psicomotor, né? Professores especializados em atendimentos. E aí a gente tem também toda essa parte cultural, que eles gostam demais, que eles realizam com muito prazer, com muita satisfação. Então, o mais importante, o nosso lema de atendimento das APAES, a primeira bandeira que a gente levanta é a defesa de direito deles, né? Nós somos a instituição que, em primeiro lugar, vamos defender o direito deles, o direito como cidadão, como ser humano, como pessoa, né? E como deficientes. Mas a gente coloca tudo que eles são capazes de fazer. Então, alguns conseguem ser alfabetizados na escola. Outros frequentam a escola, mas não para alfabetização, para que conquistem outras modalidades que eles consigam fazer, de acordo com a capacidade de cada um. Então tem casos de alunos que são atendidos na PAI e também vão para a escola pública ou não? O atendimento é inteiramente de todos os alunos, acaba sendo ali na PAI. Divandro, não tem, tá? Primeiro que eles têm, quando eles estão em idade escolar, eles têm um documento que chama RA, que é o registro do aluno, tá? Esse RA você só consegue fazer a matrícula em um local. Então, assim, não dá para colocá-los na PAI num período e em outra escola ou numa creche em outro período, por conta que esse RA só funciona em um local, tá? Nós temos alguns alunos atendidos lá que a gente fica com eles o dia todo, tá? São casos de crianças ou de jovens, adolescentes, adultos que precisam estar lá conosco para que a gente possa cuidar no período integral, porque a própria família não tem nenhuma condição de cuidar. Não é porque a mãe trabalha. Nós temos inúmeros casos que as mães trabalham e que a criança, o adulto, e que o nosso aluno, nosso atendido, fica só meio período lá, tá? Porque ele não produz mais do que meio período. A gente não consegue produzir com eles mais do que meio período. É cansativo, é difícil. Então, o ideal é que ele permaneça meio período no seio da família, né? Ali recebendo carinho, atenção, o amor, os cuidados que a família dá para o seu filho, né? E o outro meio período a gente vai tratar dele, cuidar de desenvolvê-lo, de dar uma qualidade de vida o melhor possível para cada um deles, respeitando sempre as condições físicas e psicológicas de cada um deles, né? Então, respeitando as capacidades deles. Aquilo que funciona com um, não funciona com o outro. É uma das dificuldades que a gente enfrenta lá. Não existe um jeito de entrar numa sala com 7, 8, 10 deles e ensinar de um único modo. Não, porque ali eu tenho pessoas que têm deficiências totalmente diferentes. Mas são todos Down. Tá, mas cada um tem um grau, cada um tem uma deficiência, cada um é de um jeito, cada um vai ser trabalhado de um modo diferenciado. Então, é um dos maiores dilemas que a gente enfrenta lá, é como desenvolver todos de uma vez, e usando métodos diferentes. Acaba sendo um trabalho personalizado, né, Márcia? Esse consegue fazer esse tipo de atividade, participa daquela oficina, quase a necessidade dele. Quase que individualizado mesmo. Com algumas exceções. Tem várias coisas, várias ações que a gente consegue fazer em grupo. E isso, finalizando aqui, completando a pergunta que a Giovana fez, hoje, com a lei da inclusão, nós, das escolas especializadas, nós não podemos atender deficientes leves. Os deficientes leves devem estar incluídos na rede municipal, estadual ou particular, e para as escolas especializadas são encaminhados somente apenas aqueles que têm as suas deficiências moderadas ou graves, né? Então, assim, nós já estamos com um público muito mais difícil para trabalhar. Aquele público que, por exemplo, se a gente for pensar muito em alfabetização, a nossa, assim, 90% lá não vai conseguir ser alfabetizado. Perfeito. Márcia, vocês também oferecem suporte para as famílias? Às vezes um suporte assistencial, social, uma ajuda que a família precisa? Sim, nós temos departamento de assistência social, que é também o nosso principal bordão, né? Porque nós somos instituição de assistência social. Então, nós trabalhamos com as famílias, aquelas que nos procuram com todos os tipos de dificuldade, a gente procura
ajudar a resolver ou ensiná-los a resolver, tá? O nosso principal propósito não é dar o peixe, até porque muitas vezes a gente não tem o peixe para oferecer e ele não está dentro das leis que a gente possa fazer, tá? Mas a gente procura encaminhá-los, vamos junto, nos locais onde eles possam conseguir, também encaminhar para o mercado de trabalho, mas assim, a princípio, precisou, é muito sério, é muito grave, a gente socorre. Mas, assim, nós vamos ali fazer com que eles aprendam a procurar os seus direitos, cumprindo os seus deveres também, para que eles possam ter uma vida o quanto mais digna. Então, sim, nós trabalhamos muito com famílias, inclusive no aspecto de saúde, a gente tem várias campanhas desenvolvidas com famílias, nós temos também as psicólogas que também atendem principalmente mães ali, né? Mas o familiar que precisa não para terapia, mas para aquele momento onde ele precisa daquele desabafo, daquela orientação, de um acompanhamento até que a pessoa bata asas. E como que faz? Como que essas famílias chegam até a PAI? É por meio de encaminhamento? É por meio de ela mesma vai até a PAI para busca? Como que é feito? Olha, são dois modos, tá? Se a criança ali não está matriculada em nenhuma escola ainda, então a família pode fazer a busca que a gente chama de busca espontânea. A família vai lá e fala, ó, minha criança nasceu, normalmente os médicos encaminham, né? O médico me encaminhou, diz que ele precisa vir para a PAI. Então, se essa criança ainda não foi matriculada em nenhum órgão, a gente pode realizar a triagem para detectar também, através dos exames médicos, né? Se realmente é caso de ser nosso aluno, nosso atendido, nós podemos matricular. Se eles já estiverem inseridos em qualquer escola, creche, então a escola que precisa encaminhar para a gente, tanto a municipal quanto a estadual. Então, quando eles detectam que realmente aquele aluno deles lá não é caso para eles, não está inserido nos casos leves, onde ele está desenvolvendo, ele está conseguindo acompanhar ali as atividades da escola comum, então aí eles nos encaminham. Então, muitas vezes a família vem, a criança ou já é um adolescente, está inserido dentro de numa escola, e eles vêm nos procurar. E nós orientamos que a família tem que ir lá na escola, falar com a diretora, para que eles façam lá um trabalho, né, para resolver se realmente vem para a gente. Quando eles encaminham, se nós tivermos a vaga, a gente já assume de imediato. Perfeito. Ô, Márcia, como que funciona essa estrutura organizacional das APAES? Tem a federação, estado e aí o município. E como que funciona? É o município que decide que quer uma APAE ou um grupo de mães que, né, se reúnem para pedir uma APAE? Como que é isso? As APAES, elas não são instituições públicas, elas são instituições privadas, né? Então, não é o município que vai decidir, tá? Não é o poder público do município que vai decidir. Então, como que acontece? Normalmente são mães que veem essa necessidade da escola especial, né? Não estou falando na paz, mas, por exemplo, que o Votuporanga nós estamos no Recanto da Tia Marlene, fundado do mesmo modo, por um grupo de mães que viram a necessidade, depois cresce, bate asas, e muitas vezes as mães já nem participam mais da organização depois, né? Mas, por exemplo, então assim, não é um município que vai pedir, é uma instituição que já tem que estar fundada, em funcionamento, né? Então, para que você vá atrás, não, então agora eu gostaria de seguir os moldes da APAE, né? Eu gostaria de ser uma APAE, né? Eu quero me especializar cada vez mais. Então, existe aí, tem assim, a APAE nacional, com a sede em Brasília, e ela tem o seu estatuto, que rege todos os estatutos das APAES estaduais. Cada estado tem a federação estadual. Então, federação nacional, federação estadual, e a federação estadual, ela tem que cuidar e monitorar de todas as APAES dos municípios do seu estado. Então, por exemplo, o estado de São Paulo hoje tem 308 APAES. Se eu não me engano, são 645, 665 municípios no estado de São Paulo. Mas nós atendemos nessas 308 APAES
pessoas de todos esses 600 e poucos municípios. Por exemplo, Votuporanga atende Votuporanga e mais 6 municípios. 7 agora, porque acabamos de receber uma aluna semana passada de Paulo de Faria. Então, Votuporanga atende 8 municípios. Então, os 308 municípios que tem a PAI no estado de São Paulo, ele acaba atendendo todos aqueles outros municípios. Porque, por exemplo, o município pequenininho não tem razão dele ter uma PAI. É uma estrutura muito grande para ter uma PAI. Principalmente se ela for funcionar como escola também. Tem que ter a diretora, tem que ter a coordenadora, tem que ter o professor, tem que ter o professor de educação física, tem que ter fisioterapeuta, tem que ter nutricionista, tem que ter psicólogo, tem que ter assistente social. Então, por exemplo, Paris, nós temos 5 alunos de Paris. Não compensa para Paris manter uma estrutura dessa para ter uma PAI. Então, eles encaminham para a PAI mais próxima. Ou a PAI que tem a condição de atendimento. Por exemplo, aqui nós temos a PAI, vou falar as mais próximas aqui. Tanabi, Votuporanga e Fernandópolis. Então, tem municípios aqui em volta que mandam para Tanabi, outros para Votuporanga, outros para Fernandópolis. Então, assim, agora... Criar uma PAI vai depender da PAI estadual vir e poder constatar ali que existe condição daquela instituição funcionar como uma PAI. Tem que obedecer um monte de regras, tem que ter a diretoria, tem que, sabe, cumprir muitas coisas, tudo isso que eu estou falando. Então, assim, não é fácil e não é barato montar uma PAI. Você citou, Márcia, que a PAI aqui atende 6 municípios, 7 agora, né, com Toninho e Paulo de Faria. Isso gera custo, isso tem a necessidade de recursos. Como que é a captação de recursos da PAI aqui de Votuporanga para manutenção desses alunos? Olha, todas as APAIs, elas funcionam com parte do financiamento total que vem dos órgãos públicos. As APAIs têm convênios, né, tem os termos de parcerias. Eu ainda falo convênio, porque tantos anos para convênio mudou há pouco tempo a lei, né? Então, nós temos os termos de parceria com o município, com o Estado e com a União, tá? Então, a União é quase zero. Acho que agora em janeiro faz 26 anos que o Douglas, eu, mais alguns da diretoria, né, administramos a APAI. Eu acho que faz mais de 20 anos que a gente recebe o mesmo valor da União, R$24 mil por ano, para cuidar de 180. Mas capítulo à parte, vamos lá. O município e o Estado dão bastante apoio, né? Então, por exemplo, nós temos a parceria com a educação estadual, nós temos a parceria com a educação municipal, nós temos a parceria com a assistência municipal. Com a saúde, nós não temos... A PAI de Votuporanga não tem nenhuma parceria público-privada com a saúde, mas muitas APAIs possuem. Então, o que a gente realiza de saúde lá, ele é realizado com recursos próprios. Muitas APAIs têm, sim, parceria com o SUS e realizam atendimentos dentro das APAIs parte financiado pelo SUS. Então, assim, esses recursos, por exemplo, vou falar da APAI de Votuporanga, que é onde eu tenho conhecimento, tenho certeza. Os recursos públicos que a gente recebe, ele financia mais ou menos 55%, 60%, depende do ano aí, dos nossos custos, dos nossos gastos. Os outros 45% nós temos que conseguir como contrapartida. Aí vem todas aquelas ações, promoções, vende ovo, vende galinha, vende feijoada, vende sorteio de prêmios, doce, etc. Cada pizza, cada um tem o seu modo de angariar os recursos, né? Telemarketing com o associado, Nota Fiscal Paulista, que tem nos ajudado demais. Então, assim, são várias ações que faz com que a gente chegue no final do ano e tenha um recurso para suprir ali todos os pagamentos das nossas necessidades. Além dos funcionários, vocês trabalham também com voluntários, Márcia? Como que hoje pode ser um voluntário da PAI? O que pode se fazer como voluntário? Olha, nós temos voluntários. Hoje, eu acho que 100% dos nossos voluntários, que são 7 ou 8, eles estão envolvidos na captação e digitação da Nota Fiscal Paulista. Tá? Mas nada impede que existam voluntários em outras funções. Mas, assim, é muito difícil a gente conseguir. Um ou outro aparece, às vezes fala, eu
eu tenho muita habilidade para brincar com criança, para cuidar, eu quero vir, vou fazer. Então, assim, é muito bacana. As portas estão abertas. Quem desejar, quem puder, quem quiser se dedicar para o voluntariado, não só na APAE, em todas as instituições, existe sim necessidade e campo de trabalho. Nós podemos colocar os voluntários na cozinha, ajudando na fabricação dos alimentos. Nós podemos colocar ajudando a cuidar dos nossos atendidos, óbvio, sempre ali junto com o professor, com o cuidador, não vai ficar sozinho cuidando, mas tem como trabalhar ali. Se for alguém, um professor de dança, de capoeira, de artesanato, também a gente vai montar ali uma oportunidade da pessoa ir lá e trabalhar com o talento que ela tiver. Não adianta a Márcia ir lá e falar assim, eu vim aqui, eu quero trabalhar com as crianças, eu vou ensinar dança, se eu não sei dança, não é? Então, de repente, eu falo assim, olha, eu sei contar histórias, não, eu gosto de cuidar, trocar, ajudar da alimentação, eu gosto de ficar lá com eles na hora da educação física, brincando. Olha, que dia que tem atividade aí de dança, de bailinho, porque às vezes não é nem aula. Eu gosto simplesmente de vir e interagir com eles. Eu quero ir lá, dançar, né, brincar, conversar com eles. Tudo isso é voluntariado. Mas hoje eu vou te dizer, nós não contamos com ninguém lá, nesse momento, atuando nesse tipo de voluntário. Tenho, sim, esses da Nota Fiscal Paulista, a quem eu agradeço demais, porque tem vários ali que estão há anos com a gente trabalhando, e isso nos dá um recurso de mais de 120 a 150 mil reais por ano. Então, vamos aproveitar e falar da nota fiscal, que às vezes tem gente que não conhece. Quando você vai no mercado, em algum comércio, eles perguntam se você quer pôr o CPF. Isso. Se você não põe o CPF, você pega aquele cupomzinho, o mercado tem muito isso, tem as caixinhas, as urnas, e você pode destinar para a entidade que você quiser. Isso. Então, eu não tenho a nota fiscal paulista, não faço cadastro, é o meu caso, eu não tenho, então eu sempre pega ali a notinha, gente, em vez de jogar fora a notinha, é simples. Ali do lado do caixa, você coloca na urna, depois vocês recolhem e faz essa destinação, né? Isso, nós temos uma campanha que chama Não Jogue Dinheiro no Lixo, tá? Porque realmente, quando você amassa uma notinha e joga no lixo, você está jogando dinheiro no lixo, não ficou para ninguém. E o Estado de São Paulo foi pioneiro nesse programa Nota Fiscal Paulista. Hoje ele já existe em muitos estados, eu não sei dizer se em todos, mas eu sei que muitos existem. Então, assim, a sua notinha vale dinheiro para alguém, né? E dinheiro que você não teve que doar. Então, assim, está jogando no lixo mesmo, porque muitas vezes a gente faz as doações, né? A gente não precisa tirar do bolso para doar, Tem né? dois modos de doar para as instituições que você não tira do seu bolso. Guardando as notinhas. E outra, você está no mercado, você pôs a notinha do mercado, mas você tem dentro da sua bolsa mais 2 ou 3 que você comprou na padaria, no Tiurninha, que você comprou um calçado, que você tomou um sorvete, qualquer coisa. Que você abasteceu o seu carro, cata tudo e põe lá na urninha do mercado mesmo. Ou então, você passa na porta de uma instituição, para lá e entrega. Nós temos várias pessoas que fazem isso. Então, é muito importante que essas notinhas não vão parar no lixo, tá? Porque realmente está jogando dinheiro fora. Porque nós vamos digitar e nós vamos receber uma parte de devolução do imposto, né, no programa aí da Receita Federal, e que isso faz muita diferença. Eu vou dizer da APAE, mas eu sei que aqui em Votuporanga tem instituições que recebem mais do que o dobro. Mas a gente recebe aí de 9 a 11, 12 mil por mês. E isso faz uma diferença imensa dentro da instituição. E é um dinheiro importantíssimo dentro das entidades, porque nós podemos gastá-lo, não é simples, vocês gastam como vocês querem, né? Não, a gente não gasta como a gente quer, a gente gasta como necessita. Então, por exemplo, às vezes eu estou recebendo lá o dinheiro da parceria com a prefeitura e quebrou o meu ar-condicionado da APAE. Eu não posso utilizar, eu tenho dinheiro na conta da prefeitura, né? A conta da parceria, mas eu não posso usar para consertar o ar-condicionado, e esse a gente pode. Então a gente vai consertar o ar-condicionado, nós vamos colocar lá um professor de alguma atividade que eles queiram fazer, que a gente ainda não tem. Nós vamos comprar o bolo do aniversariante, que uma vez por mês comemora o aniversariante de todos os nossos atendidos, o bolo, o brigadeiro, o suco, o cachorro-quente.
Então, nós vamos dar um plus no atendimento para eles. Nós vamos socorrer alguma família quando necessário, com uma medicação, com algo que a gente possa ali, dentro da lei, que a gente possa fazer. Nós vamos, às vezes, acudir a algum atendido que tem vindo com calçado, com a roupinha muito ruim, a gente vai comprar e destinar para eles. Nós vamos fazer alguma reforminha. Então, é um dinheiro que a gente tem liberdade de utilizá-lo do modo que for necessário, né? Esse um dos modos de doar sem pôr a mão no bolso. E o segundo é fazer a destinação do imposto de renda. O do imposto de renda também você já vai pagar, né? Você já vai pagar. Então, se você puder, faça a guia e destine para o fundo municipal, que depois vem para as entidades, porque a gente realize projetos que levam muita felicidade para eles. Qualidade de vida, alegria, capacitação. Então, assim, são 2 modos que a gente joga o nosso dinheiro sempre. Aplique no seu município, né? Então, assim, peça a notinha, pegue a notinha. Se você fez o seu cadastro, né, na Receita Federal, sim, você vai colocar o seu CPF. Se não, você não coloca nada, mas pega a notinha e põe na urna. Escolha. Dê para uma instituição só, dê cada mês para uma, vai fazendo um rateio, né? Mas faça, não joga fora, não. Vamos falar um pouco da parceria que a APAE tem com a Unifeb? Como que funciona essa união das 2 entidades? Olha, a APAE tem uma parceria com a Unifeb, a principal e a mais importante para nós, e creio que para a Unifeb também, é a colocação dos estagiários, né, dentro da nossa instituição. Hoje nós temos 12 estagiários cedidos, 30 horas semanais, o que faz uma diferença imensa no nosso modo de atender lá, e onde eu falo que é a via de 2 mãos, né? Para a APAE é mão de obra gratuita. Para eles é oportunidade de aprender e depois, quando for entrar no mercado de trabalho, entrar com uma capacitação totalmente diferenciada. Nós temos relatos aí de muitos estagiários que passaram por nós e que vêm dizer assim, nossa, eu fui contratado lá na UTI coronária do hospital de base e passei assim numa seleção de 50, porque as minhas habilidades... mas aprendeu isso dentro da APAE? Não, porque eu nem tenho nada a ver com nada do coração, nem nada a pessoa fazer enfermagem, etc. Mas o modo de atender os nossos deficientes, a família, traz uma maturidade, um certo conhecimento e desperta neles um lado humano, humanizado, muito especial, que realmente abre portas em muitos locais. Então, assim, ali quando a gente tem o pessoal da pedagogia, da fisioterapia, da educação física, são realmente estágios que valem a pena. E detalhe, nós temos muitos, hoje, colaboradores que entraram lá como estagiários. Acho que mais de 20, eu andei contando outro dia, mais de 20. Vieram já que passaram, foram contratados, depois passaram em concursos, saíram, né? Eles têm oportunidades onde eles vão receber mais, óbvio, a gente não tem condição de ter um salário competitivo, né? Então, eu brinco, falo assim que é berço, né? A gente treina, quando tá bom, vai embora. Mas tá bom, a gente fica feliz com isso também, de saber que a gente consegue dar essa oportunidade de aprendizado, de qualificação para eles, assim, em matéria de excelência. Então, essa parceria, ela é muito especial e muito importante dentro da APAE por causa disso. Depois, nós temos também a parceria com um curso de nutrição, né? Onde nós temos uma equipe que, vez por outra, vai na APAE e faz um trabalho diferenciado lá com os nossos atendidos. Nós temos a parceria com o curso de agronomia, que uma vez a cada 2 meses também vai na nossa instituição e implantam coisas diferentes. Por exemplo, outro dia cheguei lá, estava cheio de garrafa pendurada nas árvores. Eu falei, que é isso, gente? Né? Não, foi o curso que veio aqui, saía para as abelhinhas entrarem, que nós vamos começar a fazer mel. Falei, dentro de uma garrafa? Eu falei, eu não sabia, para mim que era naquelas caixas de madeira, etc. Que depois que faz na garrafinha, que passa para as caixas de madeira. Mas, então, assim, é uma parceria, eles também nos ajudam com a horta, né? Nós temos uma horta lá na APAE, que a gente tem a pessoa que cuida, mas eles vão também com os alunos, e temos também um curso, uma parceria com
o curso de educação física, onde acho que quase 20 alunos nossos frequentam uma vez por semana uma aula da professora Denise, e ela junto com os alunos. Eu acho isso fundamental, ensinar o aluno a trabalhar com o deficiente, porque ele pode ir para qualquer lugar. Se ele for trabalhar numa clínica, vai ter deficiente para ele cuidar. Se ele for dar aula na escola particular ou na pública, ele vai ter deficiente para cuidar. E se ele não aprender lá no berço, lá na escola, ele vai chegar lá e vai ter dificuldade, porque ele não vai conseguir cuidar do que não tem deficiência junto com o que tem deficiência. Então, se ele souber já como ele trabalha com o deficiente, é muito mais fácil para ele depois ver como é que ele vai fazer para trabalhar no conjunto ali. Então, são essas as parcerias que nós temos. E temos também, que eu não me canso de falar, né, que eu falo que é uma parceria abençoada também, a parceria com a imprensa, né? Que não adianta nada nós realizarmos e não poder mostrar, inclusive para as próprias famílias que não estão dentro da PAI, o que os filhos deles conseguem e são capazes de fazer dentro da nossa instituição. Então, a imprensa é o modo pelo qual a gente consegue atingir, né, as famílias, o nosso empresário que colabora com a PAI, a população como um todo, inclusive demonstrando o quanto eles são capazes. Então, eu falo que a parceria que a gente tem com a imprensa, de Votuporanga de um modo geral, mas com a Unifesp também é fantástica. Ah, muito bom. Ô, Márcia, vamos falar um pouquinho da estrutura, né? Tem uma estrutura muito bonita na PAI, como você falou, as salas de aulas, as salas de terapias, tem a parte do jardim sensorial, é uma estrutura enorme, mas necessita de ampliação? Como que está a situação? Flávia, quando ali foi construído, a princípio falava que a PAI tinha sido construída para atender 200 pessoas. E esse universo de atendimento a gente achava que era uma coisa assim, imagina, nós nunca vamos atingir 200 pessoas, né? Hoje nós estamos com 181. Então, necessidade de ampliação ainda não, tá? Mas nós temos necessidade de construir, por exemplo, uma quadra coberta, né? Ou uma piscina coberta e aquecida, que são coisas, hoje tem muitos tratamentos que deveriam ser realizados e que são realizados dentro da água, né? Nós moramos nossa cidade ela é extremamente quente. Mas veja bem, atividades externas nós conseguimos sim fazer no jardim sensorial, principalmente no período da manhã, que a gente tem as mangueiras, bastante sombra, abacateiro, ali embaixo. Mas, por exemplo, a gente tem um minicampo, mas lá a gente só consegue fazer atividade lá até umas 10 da manhã. Porque depois eles vão embora às 17. Às 16 eles já vão, né, fazer higiene, já vão tomar seu lanche, já vão fazer higiene, escovação de dente para poder ir embora. Então, quando começaria a refrescar, no período da tarde eu não consigo trabalhar com eles lá fora. Às vezes, embaixo das mangueiras, em grupinhos menores, a gente trabalha. O da manhã é mais beneficiado porque o sol, ele tem muito mais sombra ali, trajeto do sol, do que no período da tarde. Então, a gente tem necessidade de construir algumas coisas que nós não temos. Mas a ampliação das salas, refeitório, pátio, etc., a gente ainda não tem, não. A PAI sempre faz algumas campanhas solidárias. Como disse, é uma forma de recurso aí para a entidade acabar angariando verbas aí. Vocês têm algumas bem tradicionais. Aliás, já vamos até ver se tem como adiantar, se já tem algo programado para a campanha, uma das principais de vocês, que é a do final do ano, tem vários prêmios. Fala um pouquinho sobre as campanhas que vocês realizam e, se puder, adiantar um pouco do prêmio, né, do que vem aí do final de ano. Sim, sem dúvida. Olha, antes nós fazíamos muitas campanhas menores. Mas aí, com o passar do tempo, com a experiência que a gente vai adquirindo, nós resolvemos concentrar o modo operacional de ganhar dinheiro na PAI para conseguir pagar as nossas contas. E todo ano a gente tem que conseguir, assim, chegar ao final de ano, nós temos que ter conseguido 1.200.000, 1.300.000, é o que a gente tem que conseguir agora de campanhas. Então, nós sintetizamos em 5 coisas principais. Primeiro, o telemarketing associado, que contribui mensalmente, trimestralmente, anualmente, do modo que ele achar melhor. Essa é a primeira.
Segundo, investindo na nota fiscal paulista, digitação, propaganda, captação, né? De novos associados que façam os cadastros para a gente, né? Depois, nós temos uma feijoada, que foi feita em julho e que deu aí quase R$100 mil de lucro para a gente. Vendemos 1.800 e poucas feijoadas, né? Agora, a gente tem um bazar de enxovais em parceria com a Feirili, que eles ainda não marcaram a data, mas é agora, entre agosto e dezembro, elas marcam. E nós temos a nossa principal campanha, sim, que é a do sorteio do final do ano. Desculpa, eu pulei uma que virou importantíssima. Aquele sorteio do carro que o Fundo Social viabiliza para todas as instituições, né, que o empresário Valmir Dornelas destina. Então, essa virou uma das campanhas principais. Então, nós pegamos telemarketing, nota fiscal paulista, esse sorteio do carro, a gente tem brechó também, a gente faz 2 ou 3 vezes por ano, e aí a gente tem agora, que nós já estamos com ela quase montada, ela inicia em outubro, tá? É o sorteio dos prêmios. São 2 Honda Bis que são sorteadas, 2 TVs e 2 celulares, né? Nós já estamos aí na campanha para ganhar os prêmios, porque se não ganhar os prêmios não vale a pena, mas essa campanha ela dá mais de 220, 230, 240 mil, que é onde a gente fecha o ano ali, né? Férias, 13º e gastos extras que a gente faz. Então, essas são as nossas principais campanhas. E, às vezes, a gente acaba participando de alguma outra pequena, que nós somos convidados e que a gente acaba participando também, se ela não for atrapalhar outras campanhas nossas. O sorteio vai ser, nós não marcamos a data ainda, mas ele sempre é ali depois do dia 20 de dezembro, e nos outros anos nós estávamos fazendo entre Natal e Ano Novo. Esse ano a gente está pensando em adiantar para um pouquinho antes do Natal, mas ele já começa daqui a pouco, firme e forte. Nós precisamos que o pessoal colabore. Muito bom. Ela chama, né? Seja especial você também, né? Doe R$20 e ganhe um cupom para concorrer aos prêmios. Muito bom. Fica aí, então, para vocês já ficarem de olho para participar. Ô, Márcia, vamos falar agora da Olimpíada das APAES, que Votuporanga foi sede, movimentou a cidade, todo mundo percebeu essa movimentação na cidade. Conta um pouquinho o balanço que vocês fazem. Eu sei que foi de muito trabalho, mas uma realização muito bonita também, né? Foi, Flávia, e foi até esses dias me perguntaram assim, nossa, como que vocês conseguiram trazer essa Olimpíada para Votuporanga? Eu falei, foi no susto, né? E foi realmente. Nós recebemos um e-mail da federação que se alguém queria colocar o nome para sediar a Olimpíadas, né? E o nosso professor de Educação Física, muito antenado com tudo que acontece na rede, né? Na rede apaiana, vamos colocar o nome. Falei, não, dá muito trabalho, a gente não tem condição. Vamos colocar, não vai ser mesmo a gente, né? Vamos tentar, quem sabe? Porque eu falei, mas e se for? Não, mas não vai ser, porque tem tanta cidade grande que pleiteia, não sei o quê. Eu falei, então coloca, vai, bem desse jeito. Então coloca, não vai acontecer, coloca, né? E aí que aconteceu? Que deu certo. Aí que ligou a nossa presidente. Era para ser, Márcia. Aí ligou a nossa presidente, a Cristiane de Castro, e conheço há muito tempo, que fui conselheira Votuporanga, fui conselheira estadual há muito tempo, então cada mês meio reuniões. Oi, Márcia, tudo bem? Tem uma notícia ótima para você. Falei, Cristiano, o que é, né? Votuporanga foi escolhida para sediar a 21ª Olimpíadas Especiais das APAES. Eu falei, oi? Quase caiu para trás. Ela falou assim, Márcia, você tá aí? Falei, tô! Você não ficou feliz? Falei, não sei, eu acho que eu fiquei assustada. Acho que feliz não é a palavra que me define nesse momento, porque eu já estou pensando assim, como é que eu vou fazer, onde vai hospedar, aquele monte de coisa, onde vai comer, Falei assim, nossa, Cris, eu não sei se a gente tem estrutura para fazer. Tem, eu conheço o município, Votuporanga tem sim, e é muito melhor fazer numa cidade menor, eles vão se sentir mais acolhidos. Eu falei, bom, mas eu tenho ainda a opção de desistir? Ela falou, não tem mais. Já passou em reunião, já comunicamos ao Pai Nacional que vai ser em Votuporanga. Eu só falei com você porque eu falei, não vou anunciar antes de falar com a presidente, né? Eu falei, bom, então tá bom. Sem problemas, vou falar com a minha diretoria,
vou falar com o prefeito, né? Porque eu já tive que movimentar a cidade inteira. Falei para ela, quantas pessoas são mesmo? 400? 450? Não, Márcia, já está girando em torno de 900 mil. Falei, ai, meu Deus do céu, para quem estava preocupada com 400, 900 mil dobrou a minha preocupação. Mas então tá bom, vamos fazer, nós somos capazes. Procurei a prefeitura, Jorge Seba deu todo o apoio necessário. Ele, me lembro bem que ele falou assim, Márcia, dinheiro a gente não tem, mas você pode usar toda a estrutura que Votuporanga tiver, da cultura, da assistência, se for preciso, né, do esporte. E aí também fiquei sabendo que ia ter os jogos regionais um pouquinho antes. Falei, bom, já melhorou, porque vai estar com a estrutura toda organizadinha, né? Então, ele falou, é verdade. E aí fomos conversando com os secretários, tivemos bastante apoio. Depois também fui conversar com o Carlão Pignatari, porque nós tínhamos que alojá-los de modo digno, né? E como a gente ia fazer? Nas escolas, com colchão, são pessoas deficientes, já tem uma certa dificuldade. Muito embora aqueles que participam do esporte são realmente os que têm maior habilidade motora, né? É mais tranquilo, mas ainda assim, não, eu queria que eles ficassem em hotel, queria que eles tivessem uma alimentação diferenciada, queria fazer uma coisa bem bacana. Aí fomos buscar. E o Carlão foi muito receptivo. E no primeiro dia ele falou assim, Márcia, eu acho que não tem dinheiro para isso. Eu falei assim, não, como não tem? Ele falou, eu acho que o Estado não pode fazer. Claro, Carlão, deve poder, não é possível, eles patrocinam tanta coisa. Patrocina Olimpíadas, patrocina Paralimpíadas, por que não pode patrocinar a nossa, né? É uma coisa séria, uma coisa totalmente organizada. Ele falou, vamos ver. Se tiver um jeito, nós vamos ver o que consegue. E aí a gente pediu para ele um valor que a gente precisaria para hospedar. Eu já tinha feito essas pesquisas, já tinha descoberto que não dava para hospedar todo mundo aqui em Votuporanga, que tinha que hospedar um pouquinho fora. Mas nós utilizamos a rede hoteleira de Votuporanga, Valentim, e ainda foi para dois hotéis de Fernandópolis. Né? Então, já começamos a fazer, e o Carlão conseguiu recurso para pagar toda essa hotelaria e toda a parte de alimentação. E não conseguiu para outras coisas porque nós não fizemos o projeto, porque a gente podia ter englobado tudo no projeto, mas a federação sempre arca com uma parte e tal. E foi feito, e foi muito bem organizado, e eles foram assim, embora encantados, essa é a palavra, maravilhados, extasiados com Votuporanga de um modo geral, com a receptividade que eles tiveram em todos os locais, tá? Eu passei já em postos de gasolina que falou, você é da APAI, não é? Porque eu sou a Márcia da APAI, todo mundo sabe, né? Assim, eu sou... nossa, passou tanta gente aqui, passou ônibus, passou van, passou carro, cheio de meninada da APAI, e não sei o que, foram na conveniência, que bacana, que bonito, parabéns. Assim, ó, postos de combustíveis, lojas de convenientes, sorveterias, pizzarias, porque assim, eles tinham alimentação lá. Mas toda delegação normalmente manda um dinheirinho para que eles possam, descobrir a cidade. E numa cidade pequena ficou bom, ficou fácil, né? Local para estacionar, segurança, tranquilidade. Porque essa meninada é mais, assim, distraída mesmo, né? Então, para você, veja bem, você sai com os filhos dos outros, que são deficientes, para você cuidar. Quanto menor o município, mais fácil para o cuidador que veio, para o treinador e tal. Então, eles passearam muito, eles se divertiram, teve esse consumir supermercados, porque aí eles foram para os hotéis, mas aí todos eles fizeram compras no supermercado e levaram para os seus quartos, óbvio que eles fizeram, né? Então, assim, foi muito bacana. O pessoal dos hotéis, assim, a gente teve um feedback, assim, onde eles ligavam para mim, agradecendo a oportunidade deles estarem lá. O nosso Ibis, né? Já virou nosso Ibis agora, né? Nosso Votuporanga. Foi, assim, os primeiros hóspedes que o Ibis teve, nem inaugurado estava, foram os nossos delegações das APAES, né? Então, eles estavam encantados, sabe? E foi muito bacana. Foi muito trabalhoso, óbvio, muita preocupação. Antes, durante, né, assim, eu estava no terceiro dia da Olimpíadas que eu falei, agora eu respiro direitinho. Eu falei, não, tá tudo bem, tá tudo certo, nada vai dar errado, eu não preciso mais me preocupar. Porque era muita coisa, muita gente, mas a gente teve muito apoio da Unicef, que virou uma parceira principal, onde foram realizadas várias
tanto as atividades esportistas como a nossa cerimônia de abertura, um bailinho de encerramento que eles tiveram na sexta-feira, para 1.000 pessoas, gente. Fui na quadra, sabe? Aí com uma estrutura linda, porque eles merecem, e as federações investem nisso, né? E os classificados aqui, eles irão agora para Brasília, salvo engano, de 5 a 10, de 7 a 12, não sei a data direito, mas de dezembro, para a Olimpíada Nacional. Olha. Aí serão representados todos os estados do Brasil se reunirão lá para sair aí os nossos campeões nacionais. Muito bom. Foi um show de inclusão, né? Assim, deles passeando pela cidade, enfim, foi um verdadeiro show de inclusão. A inclusão tem avançado? Você acredita que a inclusão dos alunos da PAI com a sociedade em geral tem avançado? Tem sim. Eu falo assim, a inclusão avança à medida que o preconceito diminui, né? Minha visão é essa. Não existe inclusão onde tem preconceito, né? Mas tem avançado sim. E eu acredito que tem avançado a passos largos, né? Eu coloco muito isso como principal fator desse avanço são as mídias, né? Hoje, antes de vir para cá um pouquinho, eu estava assistindo no Instagram uma psicóloga que estava dando lá os 10 passos para você conviver bem com o autista. Então, assim, isso está mostrando para a sociedade, de um modo geral, todas essas publicações, todos esses técnicos que têm exposto os seus trabalhos, e mesmo os trabalhos que as APAES e que outras organizações fazem, expostos na rede, principalmente na rede da internet, eu falo assim, está escancarando para o mundo, né? O deficiente não é tão diferente assim. Sou eu com uma deficiência, né? Ela pode ser grave, ela pode ser menor. Então, assim, que nós somos todos iguais, apesar das nossas diferenças. E isso tem facilitado um pouco a aceitação, né? Também o modo com que as instituições têm trabalhado com eles, preparando eles como se comportar, né, em público, como fazer, como não fazer. E tem assim, tido um avanço nessa inclusão, sim, de um modo geral. E também, tanto as famílias como as organizações que cuidam dos deficientes, nós temos saído muito mais com eles, né? Até 20, 25 anos atrás, Flávia, eu mesma conhecia pessoas que tinham deficiente na família e que não saía com deficiente. Isso é verdade. Óbvio que para protegê-lo, porque eles saíam e enfrentavam um preconceito tão grande que não era quase que regra a mãe voltar para casa chorando, que ela saiu com o seu filho deficiente. Hoje não. Hoje eu vejo muitas mães saindo, expondo os seus filhos com alegria, com orgulho. Esse é meu filho. Esse é meu filho. Agora, a gente sabe que dá trabalho sair com eles, com alguns, por exemplo, como você sai com um filho deficiente, usuário de cadeira, né? Depende do lugar que você vai, você não anda. E aí você é mulher, normalmente é a mãe ou a avó que está empurrando essa cadeira. Aí que anda menos ainda, não é? Então, assim, tem muitos empecilhos ainda que precisam ser modificados respeitando a lei, porque já existem as leis, né? Mas aí envolve toda uma arquitetura das cidades, etc., dos órgãos, dos locais, e não só para o deficiente, né? Por exemplo, nós temos aqui em Votuporanga, e acho que em todos os municípios também tem, nós temos locais que o idoso não consegue andar direito, não é verdade? Uma mulher grávida, um obeso. Uma mãe com carrinho de bebê. Uma mãe com carrinho de bebê não consegue andar direito, não é verdade? Então, é necessário que isso seja, assim, prioridade nas administrações, né? As calçadas, os portões que abrem do jeito errado. Esses dias mesmo, nós tínhamos as professoras, ela estava no meio da frente de um portão de garagem e a pessoa abriu, não viu que estava passando lá fora, óbvio. Mas estavam com 3 usuários de cadeira passando, o portão começou a abrir, aquele portão que abre para fora, que invade uma parte da calçada, né? E que eu teve que correr para a rua
na rua tinha um buraco, são coisas difíceis, né? E de situações. Então, estava ali com os nossos cuidadores, eles são treinados para isso, resolveram a situação, mas às vezes está só a mãe ali com cadeirante adulto, com usuário de cadeira. Então, assim, a inclusão ela tem que ser pensada como um todo, né? O cidadão merece o respeito, todos os cidadãos merecem respeito, de acordo com as necessidades. Então, é preciso ter muito mais políticas públicas pensando no conforto do seu cidadão, no conforto do seu munícipe, de um modo geral, desde a estrutura física ali, me vem o nome agora, mas de tudo, das calçadas, dos órgãos públicos, né? Então, escada sempre tem que ter a rampa às vezes não está dentro das especificidades necessárias. Às vezes você vai subir empurrando uma cadeira de roda numa rampa, você quase cai para trás, porque ela tem uma inclinação maior do que pode, você não consegue ir empurrando. Então, são várias coisas. E muitas construções antigas, né, Flávia? Também. Que precisaram ser adaptadas e que foram adaptadas dentro do possível. Mas é preciso se repensar isso, é preciso respeitar muito mais, lembrando que o nosso cidadão também é deficiente. Perfeito. Ô, Márcia, aproveitando que a gente está falando de inclusão, nós estamos na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. O tema é Inclua Nossa Voz, que é algo que vocês também estão trabalhando essa semana com atividades especiais, né? Isso mesmo, é uma campanha da Federação Nacional e de todas as estaduais do Brasil todo. Sim, essa semana ela é de 21 a 28 de agosto, né? Todas as instituições vão realizar inúmeras atividades em alusão a essa semana e todas essas atividades com o principal intuito de chamar a atenção para a causa do deficiente, né? Então, muitas vezes as leis são escritas sem se consultar o que o deficiente precisa, né? Mas eles são deficientes intelectuais, eles não sabem dizer. Engano. Alguns não sabem, mas muitos sabem. Então, é a mesma coisa de fazer uma lei para a gente sem consultar a gente das nossas necessidades. Então, só assim, ouçam a nossa voz, né? A campanha. Porque eles têm direito de voz, eles têm as necessidades. Eu contei aqui para vocês, antes do início do programa, que eu participei de uma reunião com 2 salas, né? Lá nos nossos atendidos lá na PAI hoje. Então, eles me chamaram que iam fazer uma entrevista comigo. Era uma cilada, não é entrevista nenhuma, viu? Eu brinquei com eles, mas isso aqui é uma cilada. Eles me chamaram lá porque eles queriam pleitear algumas coisas que eles gostariam que tivesse na PAI e que ainda não tem. Elogiaram o que tinha, olha que coisa mais linda, né? Olha, nós adoramos que tem dança, nós adoramos que tem isso, tem aquilo, a gente sai, né? A PAI leva a gente para tomar sorvete, para comer pizza, para fazer isso, para fazer aquilo, para participar quando tem, por exemplo, quando tem eles vieram para a Olimpíada aqui, mas em agosto do ano passado nós fomos com 22 para São José do Rio Preto no Festival Nossa Arte, eles participaram lá, né? Assim, eles agradeceram, mas depois nós precisamos pedir umas coisas, né? Aí, entre pedidos de bolo, que não gosta de chocolate, que é outro, etc., teve o pedido que eles querem aprender a nadar, que eles querem ter uma quadra coberta para que eles possam fazer os exercícios num local mais fresco, que eles querem ter mais aulas de dança, que eles querem ter aula de canto, que eles querem ter mais aulas de artesanato, que eles querem mais bailinhos, porque eles adoram dançar. Falei, anotei tudo, vamos ver o que a gente tem condição de fazer. Mas eles têm voz, eles têm vontade, eles sabem o que eles querem, eles sabem o que eles gostam, né? E isso é importante. Então, nós precisamos dar voz ao deficiente, respeitando o direito que ele tem como cidadão. Nós precisamos dar chances deles se manifestarem, porque muitas vezes, já presenciei muito isso, a gente faz uma pergunta para o deficiente, mas a gente mesmo responde. Às vezes você fala assim, você quer água? Aí já vou buscar. Ou você nem deixou a pessoa responder se ele quer água ou não. Não é verdade? É uma coisa natural. Óbvio que a gente faz com o intuito de ajudar. Mas é preciso saber ouvir, porque ele pode responder não. Obrigada, não quero. Um exemplo simples da água aqui, né? Mas assim, a gente acredita que eles não são... Na verdade, a gente não acredita no potencial deles, né? Então, a gente se antecipa com o intuito de colaborar
grande parte das vezes, algumas não são assim, né? Mas eles têm esse direito, né, de se manifestar do que eles querem, do que eles gostam. Outro dia eles vieram me pedir que queria a cor da camiseta de uniforme diferente. Falei, agora não dá. Acabamos de fazer camiseta branca para todo mundo. Daqui 2 anos nós podemos pensar nessa hipótese, né? Mas agora não tem jeito. Já compramos, já distribuímos, vocês não falaram antes, né? Mas nós também não perguntamos. Uma instituição que trabalha com eles, nem pensamos na hipótese de trocar a cor do uniforme. É possível trocar. Não, agora que a gente acabou de fazer. Mas olha, como até a gente comete erros, não é? Porque nós podemos ter pensado, olha, nós vamos dar uniforme novo para vocês. Vamos continuar branco, vamos trocar de cor, mas as cores também não tem consenso, viu? Tem uns que é rosa, outro que é azul, outro que é amarelo, então... Mas tudo bem, mas nós podíamos ter feito, explicado, olha, nós vamos fazer a cor que ganhar, ganhou, né? Uma enquete e tal. Mas assim, então, por isso que eu tô falando, a gente se antecipa em muitas situações. Então, assim, eles é o direito de ter voz, é o direito de ser ouvido, é o direito deles poderem se expressar, o direito de expressão, é a visibilidade das capacidades deles. Eles são tão capazes, eles são capazes de nos emocionar até as lágrimas, com pequenos gestos, com algumas palavras, sabe? Com alguma conquista, sabe? Às vezes às vezes, conversando, um dia eu fui fazer uma palestra e comecei com uma dinâmica, né? Então, eu falei assim, né? Todo mundo sentado, tá confortável? Tá. Levanta, por favor. Né? Ergue o braço, fecha os olhos, senta. Tá tudo bem para vocês? Tá? Teve alguma diferença na vida de vocês? Não, né? Porque vocês fazem isso automaticamente. Agora, pensa num cadeirante. Quanto ele gostaria de poder se levantar na hora que alguém pedisse que se levantasse, na hora que ele quisesse, não é? No momento que ele tivesse vontade de se levantar. Eu falo assim, a gente precisa aprender a valorizar as capacidades deles e dar ênfase ao que eles são capazes. Não valorizar o que eles não são capazes de fazer. O que eles não são capazes, provavelmente, nós não vamos conseguir que eles façam. Mas nós podemos incentivá-los a realizar tudo aquilo que eles são capazes. E todos eles, por mais graves, por piores que sejam as suas deficiências, eles têm capacidades que a gente consegue descobrir e consegue fazer com que eles sejam felizes assim. Então, esse é o principal objetivo nosso, do Douglas, dessa diretoria atual, é trazer prazer para a vida deles, é trazer que se sintam importantes, que eles saibam que alguém está cuidando para que eles possam se desenvolver o máximo que for possível para cada um deles, dentro das suas especificidades, dentro das suas capacidades, para que eles tenham uma qualidade de vida melhor, que seja uma vírgula melhor. Mas ela precisa ser feita, ela precisa ser respeitada e existe um modo de fazer. Basta ter boa vontade. Muito bom. Márcia, para a gente encerrar, é uma vida dedicada, né, da sua família, do Douglas, você, à APAE. Existe um sonho maior que você ainda não realizou ali dentro? Ou uma conquista que você deseja muito ali dentro? Olha, sempre tem, né? Porque dentro das nossas condições, a gente realiza lá o melhor. Mas tem sim, eu gostaria de dar mais conforto climático para eles, né? Eu gostaria de ter lá a piscina coberta e aquecida, porque eles pudessem realizar tantas atividades que seriam muito bom para a saúde deles, que a gente ainda não conseguiu. Sonhos assim físicos, né? E eu acho que é isso, mas eu penso que a conquista da APAE de Votuporanga em especial, e falo isso não para que a gente esteja se vangloriando, não é isso. Mas nós tivemos agora, vamos usar aí o exemplo da Olimpíadas, nós tivemos 98 municípios representados aqui em Votuporanga. E nós ouvimos muitas vezes lá, e a federação nos enviou depois, que a impressão que todos eles tiveram da nossa APAE é que é assim, que é maravilhosa, que é excelente, que nunca entraram numa APAE igual aquela, de beleza, de iluminação, de ventilação,
de cuidado, é a florzinha aqui, é a pintura colorida ali, é o modo como está disposto as mesas, cadeiras, é o plus, né? Eu falo a cereja do bolo. A gente cuida da PAI com esse intuito, sabe? Assim, eu quero que a PAI seja muito mais bonita do que a minha própria casa. Porque se eu me sinto bem na minha casa e eu tenho essas coisinhas na minha casa, então a gente faz de tudo para que lá também tenha. Porque é a casa deles. Durante um bom período da vida deles é a casa deles. Então a gente cuida com muito carinho. Isso, eu acredito que, acho que a maioria dos sonhos ali já foram realizados, sabe? A gente também não sonha muito alto e não precisa sonhar muito alto, porque eles são muito felizes com o que eles têm. Mas eu acho que sim, eu teria o sonho de construir essa piscina coberta e aquecida que não deu certo ainda, mas vai dar. Vai dar certo. Mais um tempo vai dar, sim. Nós temos espaço lá. E agora o sonho que eu teria maior mesmo era comprar uma parte de um lote que tem lá do lado, um lote gigante, mas esse não vai ser possível, não, esse não vai dar. Porque para poder, no futuro, ampliar, aumentar, botar uma ecoterapia, algumas outras coisas, sempre pensando assim no desenvolvimento deles, né? Mas assim, esse é o sonho, que se um dia, quem sabe, um dia eu ganho na loteria e a gente vai lá e faz. Não é? Tem que sonhar. Não tem é? que sonhar, né? E acho que é isso que você falou mesmo, de acreditar no potencial deles, de acreditar nos nossos sonhos, nos sonhos deles, porque às vezes a gente pode provavelmente a gente vai se impressionar, vai ser surpreendida, provavelmente. Vai. É muito bom poder conviver com eles. Por isso que eu falo que tinha que ter muito mais voluntários lá dentro. É uma terapia para a gente, não é para eles. Porque assim, se o voluntário estiver lá, ele vai realizar, ele vai ser parte daquele todo. Se ele não tiver, nós vamos realizar, de um modo ou do outro. Então, fala assim, o voluntariado é algo que dignifica a pessoa, o voluntário. E é muito gostoso conviver com eles. Eles são muito carinhosos, muito atenciosos, muito engraçados. Eu dou muita risada lá dentro. Eles são divertidos. Às vezes você está tenso, resolvendo alguma coisa lá da administração, assim, que é preocupante e tal. Aí eu vou dar uma volta lá na PAI, eu sempre faço isso, meus funcionários já sabem. Se eles me veem andando, ela fala assim, dona Márcia está preocupada ou está nervosa, viu? Porque assim, eu falo assim, vou lá para dentro. Porque a hora que eu volto, minha filha, parece que a solução volta pronta, sabe? O problema está lá para resolver ainda, não tem passe de mágica, mas você já volta assim com outro espírito, com outro ânimo, com outro olhar. Olha, não vamos conseguir resolver isso agora, então vamos botar aqui, vamos aos pouquinhos. Uma hora a gente resolve, vamos fazer assim que vai dar certo também. Porque eu falo assim, a gente se enche de energia saudável. Qualquer rusguinha, qualquer coisinha que você tivesse, você dá uma volta lá, você conversa um pouquinho com um, abraça o outro, ganha um beijinho ali, uma risada ali, sabe? Um obrigada, eles têm muita gratidão, uma coisa linda de se ouvir, sabe? Eu ouço muitas vezes lá, tia Márcia, obrigada. Ué, mas por quê? Porque às vezes não fiz nada aquela hora, né? Não, obrigada por você deixar a gente vir aqui, né? Como se fosse eu que deixasse. Mas assim, na visãozinha deles, obrigada por você deixar. Eu falo assim, isso não tem nada que pague esse prazer de estar lá, né? Então, eu gosto sempre de falar também que a diretoria toda é voluntária, né? Então, assim, eu disse que não tem voluntário lá, mentira, tem sim, temos todos nós trabalhando, que assim, não lá trabalhando diretamente com eles, né? Mas trabalhando por eles, né? Para o conforto deles, para que eles consigam realizar os sonhos que eles têm, né? Alguns que a gente consegue. Então, venha ser voluntário, venha conhecer a instituição que você colabora. Nós temos inúmeros empresários, assim, pessoas físicas também que colaboram com a PAI, que nunca foram lá. Vai fazer um passeiozinho, vai tomar um café com a gente, vai lá brincar com eles um pouquinho. E eu acho que vai ter um valor diferente na vida, essa oportunidade de colaboração. É isso. Quem nunca foi na PAI vale a pena, porque você vai sair de lá diferente. Você vai entender que a vida vale muito a pena, né? Quando a gente ajuda o próximo. Obrigada, Márcia. Quero agradecer muito sua participação. Tenho certeza que foi muito importante trazer essas informações para todo mundo conhecer, porque quando a gente conhece, a gente se aproxima mais, né? Que bom. E agradecer sempre, a gente está sempre à disposição, como Unifev, como Rádio e TV Unifev, para colaborar com vocês. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? De expor um pouco dessa instituição tão importante para o nosso município, para alguns
aí de volta para as famílias que são atendidas, são 181 famílias sendo atendidas, né? Hoje nós temos aí 56 colaboradores, mais 16 educadores sociais e mais 12 estagiários trabalhando para cuidar desse universo aí de 181. Então, eu falo assim, é uma família grandiosa. Então, muito obrigada em nome de todos eles, em nome dos nossos atendidos, em nome da nossa diretoria. Obrigada à Unifev, né, que sempre aí está nos dando o direito de voz, de ter voz. É isso aqui que nós estamos exercitando. É um grande prazer estar aqui. Muito obrigada mesmo. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Edivandro, pela parceria, pela companhia. Que agradeço. E obrigada a você também que está em casa nos acompanhando. Curte, comenta, compartilha. Você confere esse e outros programas na íntegra também nas nossas redes sociais. Até a próxima. Tchau, tchau.